Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Milza Moreira Lana. Obrigada pela presença, Milza. Eu que agradeço o convite, Juliana. Vamos saber daqui a pouco como evitar o desperdício de hortaliças e frutas. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Garantir que hortaliças e frutas não sejam perdidas nas etapas seguintes à produção tem sido um desafio para a pesquisa. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 1 bilhão de toneladas de alimentos produzidos no mundo são desperdiçados anualmente. Milza, é muito o que se desperdiça, né? Considerando as projeções para o crescimento populacional nas próximas décadas, é muito preocupante. Por que há tanto desperdício, principalmente nas etapas da pós-colheita? É muito preocupante, Juliana, e essa discussão hoje ela tem uma nova discussão, que se até na década de 90 a gente se discutia a questão de perda basicamente em relação a isso que você colocou, fornecimento de alimento para a população. Hoje nós temos um outro problema, que é o custo ambiental dessa perda. Então, sim, é um problema muito grande, nós estamos gastando insumos raros e de alto valor financeiro, água, adubo, para produzir um alimento que não é consumido pela população. E essas causas, elas são muito diferentes dependendo do produto agrícola que a gente está falando e dependendo da região do planeta que a gente está falando. Então, nós temos desde causas ligadas à produção até causas ligadas ao consumo, passando por todas as etapas da cadeia produtiva. Aqui no Brasil, então, qual é a principal causa desse desperdício? Veja bem, a gente não tem mapeado exatamente como para todos os tipos de alimentos. Se a gente fosse restringir a fruta e hortaliça, nós não temos estatísticas recentes em termos quantitativos, mas, assim, de maneira geral, para fruta e hortaliça a gente tem uma deficiência muito grande na fase de produção, em termos de infraestrutura na propriedade para o manuseio desse produto. São produtos muito sensíveis, que se estragam com muita facilidade. Nós não temos uma cadeia de frio instalada no país, então esse produto e ao mesmo tempo que temos temperaturas muito elevadas, umidade elevada, que contribui para que o produto se perca até ser consumido. E temos estruturas de comercialização também que fazem com que esse produto demore a chegar até o consumidor final. Até o hábito da população, a maneira como as pessoas compram o produto no mercado, às vezes manipulando em excesso. Então, você vai somando tudo isso até chegar nesse volume de perda elevado. Nos países mais desenvolvidos, a causa é diferente, né? Qual que seria a diferença? Então, a diferença que se faz hoje, basicamente, em países mais pobres, você tem a perda concentrada na fase inicial da cadeia, porque você não tem uma boa estrutura de armazenamento e transporte. Então, você tem muita perda da colheita até chegar no varejo. E nos países mais ricos, que você tem uma boa infraestrutura de transporte e armazenamento, você tem uma perda maior do varejo para o consumidor. Nós não temos dados para isso, mas a minha opinião, assim, é que o Brasil hoje se encontra no meio dessa história, porque nós temos regiões que são muito urbanizadas de alta renda e temos regiões menos urbanizadas de menor renda. Então, provavelmente, nós temos esses dois problemas acontecendo no país simultaneamente. E quais são, então, as etapas da pós-colheita? Só para a gente entender que etapas são essas. Vamos falar de fruta e hortaliça, Isso, então vamos restringir em fruta e hortaliça. Então, eu tenho primeiro a colheita propriamente dita, que também contribui muito para a questão da perda. Então, depois eu tenho o preparo do produto na propriedade. Limpeza, seleção, embalagem, então ele está pronto, aí ele vai ser transportado para o mercado, ele pode ir direto para o mercado atacadista e depois para o varejo, ou direto para o varejo, e aí depois ele vai para a casa do consumidor final. No caso da colheita, que você disse que é uma etapa onde essa perda já se inicia, né? Por que há tanta perda? Bem, nós temos uma grande parte das propriedades produtoras de hortaliça no Brasil não tem uma boa infraestrutura. A colheita é manual, são propriedades pequenas, então muitas vezes essa colheita é feita de uma maneira que acaba machucando o produto. E esse produto é muitas vezes exposto a condições ambientais desfavoráveis, ele pode ficar muito tempo no sol, exposto a vento. E depois, o próprio preparo do produto para o mercado, a maneira como é manuseado, como ele é embalado, causa muito dano, que vai depois gerar um amadurecimento mais rápido, ele vai perder água mais rápido, ele vai ser mais suscetível à podridão. Então, esse é
o problema que a gente tem concentrado na propriedade rural. Então, esse tipo de problema a gente pode dizer que ele está mais na agricultura familiar, no pequeno agricultor ou não? O grande também, a gente tem essas causas de perda? Então, você tem causas diferentes. E aí é interessante porque, por exemplo, quando eu vou para uma grande propriedade, você tem grandes propriedades de tomate, cenoura, cebola, eu já passo a ter um outro tipo de problema. Eu passo a ter o problema, por exemplo, se eu tenho uma colheita mecanizada, muitas vezes a colheita mecanizada também danifica o produto. Então, eu trabalho em escala. Você tem, às vezes, uma grande propriedade, ela tende ao mercado mais exigente e ela passa a ter perda na produção, porque a cenoura, isso é um exemplo real. Você tem uma grande parte da produção que fica no campo porque ela não atinge um determinado padrão estético exigido pelo cliente daquele grande produtor. Então, você passa a ter uma outra causa de perda. E no caso, o produtor, ele tem consciência de que ele tem uma certa responsabilidade também nesses processos, nessas etapas de pós-colheita, e não só na produção em si? Sim e não. Vamos dizer, você tem uma parte que a gente pode melhorar muito a capacitação desse produtor para trabalhar de uma maneira mais eficiente. É muito interessante a gente notar, por exemplo, vou te dar um exemplo na região do Distrito Federal que eu conheço melhor. Às vezes a gente visita duas propriedades diferentes que elas são muito distintas em relação ao sistema de produção. Então você vai em uma, o sistema de irrigação dessa propriedade A, ele é bem planejado, você não vê vazamento, a cultura tem um bom controle fitossanitário, o preparo de solo está adequado. Aí você vai numa outra propriedade, da mesma cultura, às vezes o mesmo tamanho de propriedade, você já vê uma propriedade que você constata problemas na irrigação, controle fitossanitário deficiente, uma erosão no solo. Então você fala, bom, esse tem um nível tecnológico diferente do outro. Quando você vai para a fase de pós-colheita, eles costumam ser iguais. Essa diferença se dissolve. Então eles escolhem... Primeiro porque o Brasil não tem ainda, a área de pós-colheita é uma área ainda pouco valorizada. A gente tinha uma situação no país até pouco tempo de menor consumo, de menor urbanização. Então você comprava verdura do verdureiro que colhia de manhã e vendia na porta da sua casa à tarde. Você tinha um sistema econômico que você ganhava mais com a inflação do que com... Você tem uma série de fatores socioeconômicos. Hoje a gente tem uma situação diferente, nós temos mais de 80% da população na cidade. Então eu vou ter que transportar essa produção agrícola do campo para a cidade. Então o que antes chegava em meio dia ou um dia, hoje vai chegar com 2 a 3 dias. Então eu tenho que mudar o manejo na propriedade para que esse produto seja capaz de viajar por mais tempo até chegar à mesa do consumidor. Mas existem outros fatores que independem do produtor, né? Nós ainda temos um sistema de comercialização com problemas. E muitas vezes o produtor não recebe se ele tem uma... Porque a grande dificuldade da pós-colheita é o seguinte, se o produtor melhora a colheita, essa melhora vai aparecer muitas vezes não na propriedade, mas no mercado ou na sua casa, quando você for consumir. Então ele trata o produto bem ou ele trata o produto mal, muitas vezes quando o comprador vem, ele ainda está parecido. O dano vai aparecer depois. Então, essa conta, ela tem que ser dividida por toda a cadeia produtiva. E hoje nós não temos no Brasil ainda uma integração tão grande do setor produtivo com o comércio, a consciência do consumidor, para que essa coisa fique mais azeitada e você consiga fazer a cadeia inteira funcionar. Então, o consumidor e o mercado, eles também têm uma parcela de responsabilidade nessas perdas. Eles têm uma enorme responsabilidade nessas perdas. E como é que a pesquisa tem atuado, tem trabalhado para solucionar esse problema? Bem, você tem dois tipos de pesquisa. Você tem a pesquisa mais fundamental, em que você estuda os fatores que levam aquele produto a estragar. Então, assim, eu vou saber que o tomate ele estraga porque ele amadurece, porque tem determinada doença. Eu vou estudar quais são os fatores do ambiente que desaceleram aquele amadurecimento. E eu tenho depois uma fase que é o transporte desse conhecimento para uma tecnologia viável. Eu diria que o grande desafio nosso hoje é exatamente esse. Você sabe, de maneira geral, a gente já tem um grande conhecimento acumulado sobre por que o tomate estraga. Para dizer assim, num português claro, né? Sim. Eu sei por que o tomate estraga, eu sei o que eu tenho que fazer para ele não estragar. O grande desafio nosso é como que eu transporto esse conhecimento para a condição local, para
esse tamanho de propriedade para esse produtor com esse grau de instrução, que tem essa remuneração do produto, que comercializa nesse canal, que vem um atravessador que pega o produto na propriedade, que leva para a Ceasa, que leva para a Feira da Ceilândia, aqui no caso do Distrito Federal, ou para a condição de São Paulo, que eu produzo numa região e transporto 500 ou 1.000 quilômetros para levar. Então, o grande desafio nosso hoje, mais do que o conhecimento básico de como o produto funciona, é como adaptar esse conhecimento, grande parte dele gerado em países do hemisfério norte, para a realidade brasileira. E hoje, como é que está a situação, né, do Brasil? Existem tecnologias para atender no caso, né, Sim. Essas duas situações que você acabou de colocar? Nós temos uma carência muito grande em alguns setores. Então, por exemplo, nós temos uma carência de embalagens adequadas a preços compatíveis com o preço do produto. Eu não sei se você já notou como consumidor a mudança. Mamão, alguns anos atrás, era transportado a granel nos caminhões, você chegava no mercado, você comprava um mamão, o melhor dele você jogava metade fora. Hoje você chega no mercado, ele vem em caixa de papelão, ele vem todo arrumadinho, ele vem com uma redinha de proteção e você praticamente não tem mais perda em casa, você consegue comprar o produto que você aproveita 100%. Hortaliça, a parte de embalagem não evoluiu tanto quanto fruta. Fruta tem um valor comercial mais alto, mamão, as frutas são mais caras do que muitas das hortaliças. Então, eu tenho um problema sério com a embalagem. Como que eu tenho uma embalagem que eu consiga vender o produto sem encarecer? Como que eu consigo melhorar a embalagem sem encarecer o produto? Depois, nós temos problemas na área de maquinário. Então, você vai para países europeus, por exemplo, você tem muito equipamento para seleção, para lavagem, tanto para grandes propriedades como para pequenas propriedades. No Brasil, nós não temos isso. Hoje, um pequeno produtor de hortaliça, ele não tem equipamentos para fazer uma lavagem, uma seleção mais adequada sem machucar o produto. Ele tem que fazer tudo manual. Aí você vai para o grande produtor, você tem alguns equipamentos para tomate, mas tão de qualidade ainda inferior ao que a gente vê fora do Brasil. E nós temos outras deficiências que são não da pesquisa, mas que sem elas a pesquisa não vai conseguir resolver esse problema, que são os problemas de infraestrutura, transporte, logística e energia para poder conservar esse produto da maneira adequada. Nilza, então quais são as tecnologias que nós temos disponíveis hoje, né, para reduzir as perdas, principalmente de hortaliças e frutas, né, nas etapas pós-colheita? Bem, você tem uma série de procedimentos e tecnologias. Na verdade, a gente tem hoje uma carência grande de tecnologias para produtores menores. A gente tem mais facilidade, às vezes, de trabalhar mais tecnologias para quem trabalha em larga escala. Dentro do projeto que a gente está fazendo na Embrapa Hortaliças, bem, a gente se concentrou nesse universo de problemas que eu te falei, né, que são inúmeros desafios. Nós fizemos um corte aí para trabalhar com pequenos produtores de hortaliça, que são produtores que colhem aí numa colheita não mais que 150, 200 caixas de hortaliça, que geralmente trabalham com vários produtos na mesma propriedade, no sentido de melhorar o manuseio durante a colheita, porque eu tenho que começar do início. Então, eu tenho que melhorar o processo de colheita para depois vir agregando os outros fatores ao longo da cadeia. Então, nós estamos trabalhando com a melhoria da condição do manuseio durante a colheita, com o fluxo de trabalho, que ele trabalha de uma maneira mais eficiente, que ele tenha que virar menos o produto. Uma característica da cultura nacional de pós-colheita de hortaliça e fruta, que é diferente de países onde se perde menos, é o número de vezes que nós manipulamos o produto. Esses países, geralmente, eles têm... os produtores já têm a consciência de que hortaliça e fruta você mexe o menos possível, nós mexemos demais no nosso produto. Visando, então, nesse caso, nós estamos visando a segurança do trabalhador, uma condição melhor de trabalho para ele e que o produto sofra menos viradas, seja protegido de condição ambiente adversa e tenha menos machucado. Que com isso ele vai apodrecer menos, vai perder menos água e vai durar mais. E é o que? É um equipamento que existe? Bem, nós propusemos uma estrutura bem simples, é como se fosse uma casa de embalagem rudimentar, para aqueles produtores que não têm condição de montar uma casa de embalagem de alvenaria, que é uma casinha, onde você tem lá o local para selecionar a bancada, ele faz uma estrutura de ferro e lona, que é uma estrutura móvel, que tem uma altura mais ou menos de 2,5 metros. Ali então esse produto ele é removido, a hortaliça, quando ela é colhida, ela é removida para a sombra imediatamente após a colheita. Essa estrutura é móvel, eu consigo montar em qualquer lugar da propriedade que eu quiser. Posso montar do lado da lavoura. E esse processo de seleção que ele faz, que é separar o produto ruim, que não vai para o mercado, do produto bom, às vezes separar em duas classes, que muitos produtores fazem agachados no campo, ajoelhado ou virado sobre a caixa, nós fizemos uma bancada de madeira
essa madeira mais barata e um cavalete de metalon, que ele consegue, então ele vai ter uma bancada, ele consegue, pelo cavalete, ele consegue colocar a mesa mais inclinada, então ele vai selecionando o produto, vai escorrendo, ele consegue colocar na altura que ele quer trabalhar. A gente forra a mesa com um retalho de plástico, mesmo plástico que ele usa estufa. Então, assim, ele não precisa ter uma mesa de inox, porque quando a gente recomenda, por exemplo, uma casa de embalagem, ter uma mesa de inox para fazer a seleção, por que eu estou recomendando uma mesa de inox? Porque o inox é lavável, higienizável, sanitizável. Tá, se eu faço uma mesa de madeira barata, mas cubro essa madeira com um filme de plástico transparente, que não transmite tinta polimento, e que eu posso lavar, sanitizar, eu tenho uma mesa tão eficiente quanto barata. E o outro é um carrinho em que ele consegue transportar. Ele pode usar tanto para colher o produto como para transportar da lavoura. Então, ao invés dele carregando caixa por caixa, o que ele vai ter que traz uma caixa para cá, volta a pé, traz outra caixa. Ou ele colhe, vira numa caixa, depois vira no outro. Se é uma lavoura que ele permite que ele já entra com a caixa em cima do carrinho, então ele vai colher, colocar na caixa, dali já leva para essa casinha de embalagem, manipula o produto nessa bancada e o produto está pronto para o mercado. Então a gente espera que com isso o produto tenha menos dano por sol, menos dano por condição ambiente, tenha menos machucado e dure mais. Ainda proporciona uma condição melhor de trabalho para o produtor. Uma condição melhor de trabalho. Agora, como eu te disse que os desafios são muitos, o desafio maior do que implantar essa unidade é, junto com ela, implantar uma nova cultura de como tratar o produto. Porque, por exemplo, eu coloco a barraquinha, mas eu vou lá, colho e manipulo sem cuidado, e viro de uma caixa na outra, depois viro na mesa, eu vou ter 20% de ganho, quando eu poderia ter 80%, por exemplo. Né? Então, a gente tem que também mudar a cultura de como a pessoa trabalha na roça. E esse trabalho, no caso, vocês pesquisadores também fazem junto com os produtores? No caso nosso, a gente instalou as unidades nas propriedades, a gente começou com um modelo, a gente fez uma proposta, deixa lá na propriedade do agricultor, ele trabalha, ele dá um retorno para a gente, olha, isso funcionou, isso não funcionou, isso foi bem, a gente vai consertando até chegar no modelo final. Hoje a gente já tem esse modelo final e nós já testamos isso com os agricultores aqui do Distrito Federal e funcionou muito bem. Então essas tecnologias, elas ainda estão sendo validadas, é isso? Elas estão em processo de validação. Nós implantamos em 13 propriedades, né, e fomos fazendo os ajustes e agora já temos um modelo que a gente está propondo para o setor produtivo de como que ele pode fazer isso. E a ideia é expandir, levar para outras regiões do país? Sim, hoje essa tecnologia está pronta, ela está disponível, é uma tecnologia que a Embrapa não vai comercializar, porque ela é uma coisa muito fácil de ser feita, qualquer serralheria e marcenaria de pequeno porte pode fazer. Então, o que nós fizemos é que nós descrevemos como que a pessoa pode construir. Então, ela não precisa comprar a tecnologia da Embrapa, ela pode levar para o marceneiro, o serralheiro da região dela e fazer, e encomendar na própria região dela. A gente vai ter disponível no site da Embrapa todas as etapas para ela construir e quais os benefícios que traz para o trabalhador e para a hortaliça. E hoje quais são os fatores, né, que podem limitar a adoção dessa tecnologia pelos produtores? Eu acho que a maior limitação você pode ter alguns produtores que tenham talvez poucos recursos financeiros, mesmo sendo uma estrutura barata, mas eu acho que o grande desafio é uma mudança de cultura nossa, de que o produto tem que ser tratado com cuidado, e ele perceber que ele tem um mercado consumidor que reconhece essa qualidade e está disposta a pagar. Não necessariamente você vai ter um aumento do preço do produto, mas você vai ter que mudar o jeito de trabalhar. Então, se a gente tem um mercado que, muitas vezes, o atravessador, ele não quer um produto mais selecionado, porque ele vai fazer esse processo de seleção e parte do ganho financeiro dele vai ser desse processo, eu acho que o maior desafio é esse. E o outro é que o mercado varejista, o mercado consumidor também compre a ideia. Porque se o produtor melhora o manuseio na colheita, o grande beneficiário vai ser o mercado. Porque o produto vai durar mais na gôndola. E você, como consumidora, vai receber um produto de melhor qualidade. Então, o grande desafio para mim é esse diálogo do mercado com o consumidor para viabilizar esse novo trabalho. E o que você acha, então, que falta para que esse diálogo aconteça de fato? Bem, sentar na mesma mesa e dividir os custos. Hoje o grande problema é custo. Não, você também tem a maneira de trabalhar. Veja bem, nós temos um problema sério no Brasil que é a questão de embalagem. Por exemplo, em muitos países você colhe o produto, aquela embalagem vai direto para o mercado, só vai mexer lá no varejo. Como que é o nosso sistema de comercialização? O produtor colhe e muitas vezes ele colhe na caixa dele, depois ele vira na caixa do atravessador.
o cara que vai comprar na propriedade. Quando o cara chega na propriedade, ele vai vender lá na Ceasa ou na Feira da Ceilândia, ele vira de novo na caixa do supermercado. Nós não temos hoje um sistema que eu consiga colher, por exemplo, para não manusear. Estou te dando só um dos exemplos, tá? Então, eu colocar todo mundo para falar a mesma linguagem para que ele seja estimulado no campo a melhorar esse manuseio e esse manuseio depois continuar. Porque o produtor faz, por exemplo, uma boa seleção. Ele colhe, coloca na caixa, coloca na sombra, seleciona o produto selecionado. Mas ele tem um mercado que a pessoa que vai comprar dele depois vai misturar com o produto de um outro produtor para fazer um mix. E ele tem a caixa dele, a sua caixa, minha caixa, eu vou perder esse trabalho. Depois ele vai numa estrada cheia de buraco, ali batendo no caminhão, eu vou perder esse trabalho. Se ele vai, seleciona, aí ele tem um produtor, um fornecedor consciente, porque nós já temos hoje alguns atravessadores que entregam a caixa para o cara colher na caixa dele, aí chega no mercado, você tem o consumidor que pega um, joga, pega outro, joga, pega outro, joga, pega outro, joga. Então, realmente, é toda uma cadeia, né? Tem que estar todo mundo afinado para poder essa coisa funcionar. E o que determina a viabilidade hoje da tecnologia? Tornar essa tecnologia viável. Fatores como questões ambientais, isso também determina uma tecnologia mais viável para o produtor? O que torna uma tecnologia viável para o produtor? Isso. Bem, eu acho que para qualquer segmento da cadeia, quanto custa a tecnologia e quanto você ganha com ela. Só que aí você tem um outro custo que não é só o custo do produto. Por exemplo, grande parte da aceitação desse pacotinho que a gente fez aqui para o DF, né, que é a barraca, o carrinho e a mesa, ele está relacionado com o conforto e com o rendimento do trabalho. Porque uma coisa é aquilo que você tem no produto. O produto vai estar menos machucado e vai durar mais. Mas você tem o conforto do trabalhador, porque ele não trabalha no sol, ele trabalha na sombra, parte. Se está chovendo, ele não precisa parar o trabalho, ele continua selecionando debaixo da barraca. Ao invés de trabalhar curvado sobre a caixa, ele trabalha em pé ou sentado, manipulando o produto na mesa. O rendimento, porque antes ele colhe uma caixa de pimentão, carrega uma para fora da lavoura, aí ele volta, carrega outra. Agora não, ele pega um carrinho e carrega 5 caixas ao mesmo tempo. Você tem que lembrar que a maioria dos pequenos produtores, ele é o plantador, o gerente da fazenda, o pai, o marido, o plantador, o colhedor e o comerciante e o motorista do caminhão. Então, qualquer 1 hora menos que ele trabalha durante o dia, porque ele fez um fluxo de trabalho mais eficiente, né, ele vai ter um ganho também. Então, você tem o ganho do rendimento do trabalho, da saúde do trabalhador e da qualidade do produto. São vários os ganhos, né, Sim. Nilza? Nilza, agora em relação, existe uma outra ação dentro da Embrapa Hortaliças também, que é o incentivo ao consumo de hortaliças, né? Como é que é feito esse trabalho? Bem, esse trabalho, quando a gente fala em incentivo ao consumo, você tem N fatores culturais, econômicos, que limitam o consumo de hortaliças pela população e a Embrapa está longe de querer resolver todos esses problemas, não tem nem condição disso. Novamente, nós fizemos um corte nesse mundo de problema. Nós estamos trabalhando com informação para o consumidor, pensando na seguinte situação: aquela perda de hortaliça ou aquele não consumo causado por a pessoa que não conhece a hortaliça, então ela chega no mercado, ela vê uma xixa, ela não compra porque ela não sabe para que serve aquilo, e aí se ela não compra, aquilo vai virar perda porque o mercado não vendeu. Nós estamos pensando naquele consumidor que ajuda a aumentar o desperdício porque ele escolhe o produto com o dedo e não com o olho, então ele não sabe... aquele consumidor que deixa de levar um produto para casa porque ele acha que é defeito, uma coisa que não é defeito, e às vezes compra um produto com defeito, chega em casa, come, acha ruim e joga fora, porque ele escolheu a qualidade, não escolheu bem qual é a qualidade que determina o produto. E nós estamos pensando naquele desperdício, porque você chega em casa, coloca na geladeira o que tinha que ficar fora e vice-versa, não sabe conservar o produto em casa. E estamos pensando no incentivo ao consumo, naquela pessoa que fala assim, eu não gosto de quiabo, eu já comi frango com quiabo e achei horrível, mas não sabe que o quiabo pode ser preparado de outras maneiras. Então, esse é o universo que a gente trabalha. Como nós não temos capilaridade para trabalhar diretamente com os consumidores, com 190 milhões de brasileiros, nós trabalhamos na disponibilização dessa informação para que ela possa ser usada por outros agentes, professores de escolas, nutricionistas, extensionistas, a população em geral. E onde é que essas informações estão disponíveis hoje? Nós temos um site na Embrapa. Dentro do site da Embrapa, você tem um link para o Hortaliças na Web, que é esse site. Então, ele traz informações sobre como comprar
como conservar e como consumir para 50 hortaliças e mais algumas seções que estão relacionadas a consumo, economia e saúde. Ele está disponível na página da Embrapa, www.embrapa.br/hortaliças, sem o C cedilha. Você rola a página até o final, você vai ver o quadradinho lá com o nome Hortaliças na Web. Esse é gratuito, você pode consultar. Além desse mesmo, o conteúdo dos 50 hortaliças, parte desse conteúdo também está disponível na forma de livro, que é comercializado pela livraria Embrapa, que é um livro ilustrado com todas essas informações. E a gente tem também ele no formato de cartilha para distribuir em evento, área de venda. Okay. Então, a ideia do projeto é essa. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Será um prazer. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.